matéria a partir do novo encaminhamento que ele dará. Regimentalmente, o pedido de vista não encerra a discussão. A discussão estando aberta, ela vai continuar aberta. Claro. Isso independente de qualquer coisa. Então, vamos deixar quem está inscrito falar. Só uma deputado Fernando Ferro. Quantos inscritos temos aí, presidente? Nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5 inscritos. Com a palavra o deputado Júlio Delgado. Senhor presidente, eu não é regimental nessas perguntas. A minha grande indagação é se nós queremos continuar com essa sangria já existente. Essa é a grande questão. Reconhecendo o pedido de vista, inclusive com relação aos argumentos levantados pelos nobres colegas que agora abordaram essa questão. Até porque, como foi muito bem explanado pelos dois deputados que me antecederam na discussão, nós tivemos em todo esse processo, e que foge da análise do nobre relator, por isso que eu quero colocar, e na noite que decidiu pela votação e a não perda do mandato do deputado por decisão do voto secreto naquela fatídica noite, nós tivemos muitos equívocos. Muitos equívocos. Existe uma discussão grande, já colocada, porque quando da decisão do Supremo, neste caso, não se decidiu pela perda do mandato, quando aconteceu com relação a outros condenados que, porventura, podem vir a essa casa para o Conselho de Ética ou para a mesa, mas isso não vem ao caso nesse momento. Mas não houve. Mas existe uma discussão porque o Supremo encaminha e analisa em cima dos direitos políticos no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 15, que já foi lido aqui pelo deputado Benedetti, e a mesa da Câmara se baseia no artigo 55, sobre a perda de mandato que trata na sessão dos deputados e senadores. Então há uma interpretação dúbia na nossa Constituição com relação à forma que se dá a perda de mandato quando há sentença condenatória transitada em julgado. Primeiro, uma que veio do Supremo, encaminhada à mesa, baseada num artigo. Outra sustentada pelo nobre relator, no voto colocado, baseada num outro artigo, com outros argumentos. Talvez, e aí a única divergência que eu faço, apesar de votar na íntegra com o relator, mas a única divergência que faço é quando ele aborda que acertada a suspensão decretada no mandato do deputado Donadon na noite, logo depois de colocado o resultado, que caso se tivesse continuado o mandato dada a absolvição, ele já teria hoje incorrido, hoje não, porque está suspenso, mas se não tivesse sido suspenso, ele já teria incorrido, o deputado perde o mandato que deixar de comparecer em cada uma das sessões legislativas a terça parte das sessões ordinárias a que a casa pertencer, salvo licença, que naquele dia não era o caso, ou missão por essa autorizada pela casa, que também não é o caso, ele não está cumprindo missão na papuda, determinado pela casa. Essas duas, se não tivesse ter sido a suspensão do mandato e a convocação do suplente, já poderia hoje ter sanada sem a necessidade de reunir o Conselho de Ética. Então ali também houve um equívoco quando se decretou a suspensão, apesar de ter sido reconhecida pelo nosso relator como uma atitude correta. E aí se vem outras coisas, senhor presidente. Aquela noite, um detento, cumprindo o regime fechado, nós estamos vendo a discussão aí hoje dos regimes fechados, do regime semiaberto, não poderia jamais vir aqui numa sessão noturna, porque o condenado em regime semiaberto tem direito a ficar livre durante o dia, nós estamos vendo aí, e à noite tem que voltar para o sistema penitenciário. O regime fechado não pode sair, muito mais à noite, porque essa incongruência com relação ao regime semiaberto. Eu não sei como é que o juiz de execuções criminais e sentença condenatória daquela execução permitiu a vinda do deputado naquela noite para vir aqui ter o direito, que não podia com a prerrogativa de falar ao plenário. Então nós tivemos
uma série de equívocos no processo que não tem nada a ver com os fatos que foram muito bem levantados pelo relator, que culminam com a perda do mandato pelo simples fato de nós não podemos ter um colega parlamentar cumprindo sentença condenatória transitada em julgado. Em alguns países mais evoluídos do mundo, e a gente teve a oportunidade, eu quando atuei muito aqui, deputado Marco Rogério, foi convidado para ir na Suécia, um deputado, quando tem uma suspeita de condenação criminal, ele já é afastado. Ele já é afastado. Afastado. Condenação criminal, por fato atentatório contra o mandato legislativo. Se ele for condenado, ele nem volta para o Congresso. Não existe... É imediata a perda do mandato com sentença transitada em julgado. Não existe essa hipótese. Agora convidado, Vossa Excelência, convidado o nobre relator fazendo parte do Grupo Parlamentar Brasil-México, eu cheguei lá, a primeira coisa, eu fui lá constituir o Grupo México-Brasil há cerca de um mês. Me perguntaram, quer dizer que vocês têm um deputado exercendo mandato preso? E eu tive que falar, mas eu não acredito. Os mexicanos não acreditaram quando eu falei que nós temos um deputado cumprindo mandato preso, no exercício do mandato. Não tem nada mais atentatório ao decoro e à ética parlamentar. Nós temos um colega cumprindo mandato transitada, com amplo direito de defesa, com renúncia no mandato anterior para poder fugir da condenação e voltar na outra eleição e assumir o mandato para o processo descer do Supremo e voltar. E nós vamos deixar essa sangria continuar nessa casa por uma ação impetrada pelo nosso líder no exercício da presidência do partido? Então eu quero aqui dizer que são questões distintas, que nós temos essa preocupação com a casa, porque estamos na iminência das próximas votações serem abertas, como foi muito bem dito, para a nossa sorte, né? Que aqui só tinha voto aberto. No Conselho de Ética, a gente passava o desgaste aqui, quantos embates tivemos, e chegava no plenário escudado pelo voto secreto. Esses 171 se esconderam atrás dos 233 que votaram pela condenação e não tem nenhuma prova de ficar lá os deputados, como nós vimos ali. Eu quero dizer que eu votei sim, eu quero dizer que eu votei sim. Aqui todo mundo agora votou sim. Agora, nós colocarmos com que esse processo, que já tem um fato atentatório ao decoro ético parlamentar pelo simples fato de estar cumprindo mandato, e fatos levantados pelo relator, que foram, como disse o deputado Rogério, à margem levantadas que eu não quero citar, que é a questão do voto, que é a questão da algema, mas a questão de vir numa sessão noturna a gente falar, votar com o relator, dizer que nós temos que tentar encerrar essa discussão para que a gente possa acabar com a sangria desse caso e nos preparar para os demais. Muito obrigado, senhor presidente. Para a discussão, deputado Beto Albuquerque, presidente do PSB e líder do PSB e autor do procedimento. O senhor presidente Ricardo Izar, nobre relator José Carlos Araújo, estimados colegas, eu quero cumprimentar a objetividade, né, com que o nobre relator deu seu voto, apresentou o relatório de algo irrecorrível,